Deus, a sexta-feira chegou e não posso iniciar meu dia sem te agradecer. Sou grato pela minha saúde, pelo alimento na mesa e pelo seu amor com a minha família. Eu posso não ter conhecimento de tudo, meu Deus, mas eu sei que a sua mão me protegeu e me guiou a semana toda. Obrigado, meu Pai, por cada bênção, por cada desafio e, acima de tudo, por ter a sua presença em minha vida. Eu sei que nem todos os dias foram bons, mas sei que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Que a sua graça me sustente mais um dia e me livre de todo sentimento ruim, porque eu preciso tanto de ti. Me ajude a descansar o meu coração, porque sei que sou protegido, guardado e separado por ti. Que os teus anjos protejam a minha casa hoje, minha família e o meu caminho. Obrigado por me ouvir, meu Pai. Assim eu te entrego a minha sexta-feira. Em nome de Jesus, amém.